Sim, irmãos, vamos dar prosseguimento à lição, né? Estávamos falando a respeito do resumo da lição. Essa lição 16, nela nós vamos aprender como lidar com a cobiça, né? Fugir dela, bem como entender que a cobiça é uma ilusão e pode trazer muitas decepções para a vida de qualquer pessoa, né? Assim, só lembrando a definição de cobiça, quando nós olhamos aqui a definição, nós percebemos que a cobiça é o desejo ardente de possuir bens materiais, honra, avidez, e a avidez aqui é o desejo inflamado e intenso de querer as coisas sem um amparo legal. Em outras palavras, a cobiça é a ambição desmedida pela riqueza e a fama, né? E aí nós como cristãos temos que fugir disso. Não dá para a gente, né, aceitar como uma coisa normal essa questão da cobiça. Fazendo um resumo da lição, vamos tratar sobre reconhecendo a realidade da vida em relação à riqueza e pobreza, a maneira arriscada de enriquecer, vamos tratar esse assunto, e também identificando os riscos e as consequências da cobiça. Nós vamos ver ao longo da lição. Nesse terceiro tópico, né, identificando os riscos e as consequências da cobiça, vamos conhecer o descontentamento constante, a pseudoconfiança, a vida improdutiva, a exploração e socialização regressiva, falência moral e o fracasso espiritual, né? E por fim, vamos fazer o fechamento e a conclusão da lição. Muito bem, vamos começar aqui. Aqui nós temos, né? Existe uma pergunta para a reflexão nossa, né, de cada um de nós. Responda verdadeiro ou falso, pensando no verdadeiro motivo da sua resposta, né? Para mim e para você. O dinheiro é a raiz de todos os males? É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico? Isso para sua reflexão. É pecado ser rico? Então reflita, pense um pouco nessas três questões. Infelizmente caímos em extremos nas nossas atitudes quanto ao dinheiro. Ou valorizamos a prosperidade e pecamos por cobiçar, ou menosprezamos a riqueza e pecamos por comodismo. No livro de Provérbios temos uma perspectiva equilibrada para tratar desse assunto. A pobreza, né, é algo terrível, né? A pobreza e a riqueza. E neste momento nós vamos tratar do primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição vai falar sobre reconhecendo a realidade. Reconhecer a realidade da vida quanto à questão financeira, quanto à questão do dinheiro, quanto à questão da riqueza e da pobreza. A lição nós temos aqui: a pobreza, por vezes, é decorrente da insensatez do pobre que rejeita a instrução e a sabedoria e que não se esforça para melhorar suas condições de vida. É interessante isso, né? Provérbios 13:18 vai nos mostrar isso. Deus nos capacita a conquistar a riqueza. É Ele quem nos capacita. Não precisamos de fazer nada de maneira ilícita. Podemos fazer tudo dentro da lei e tudo será para a glória de Deus. A palavra abençoar no Antigo Testamento significa conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. As riquezas, elas podem ser fruto das bênçãos de Deus e assim não devem ser menosprezadas, mas aceitas com humildade. A riqueza pode ser aceita, mas com humildade, com gratidão, sem nenhum sentimento de culpa ou constrangimento. Nós podemos dizer que o nosso Deus ele é rico, né?
e nós podemos desfrutar das riquezas que o Senhor tem para cada um de nós. Há valor e perigo tanto na riqueza quanto na pobreza, né? Isso aqui é importante observar. As riquezas podem libertar o rico de situações difíceis, nas quais o pobre nem entra, que é Provérbios 13:8 vai falar sobre o roubo ou o sequestro. Segunda coisa, o rico domina sobre o pobre. Quem vai dizer isso é Provérbios 22:7. Mas quem julga a causa do pobre e do oprimido é o Senhor. Aqui, Provérbios capítulo 22:2, que fala desse tópico de reconhecendo a realidade, diz assim, Provérbios 22:2, o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Então, tanto o rico quanto o pobre estão sendo acompanhados pelo Senhor, e foi Ele quem criou tanto o rico quanto o pobre, né? Agora, é importante que a gente observe também em Provérbios 22, versículos 22 e 23, que vai dizer assim, 22 e 23 de Provérbios, capítulo 22 de Provérbios, versículos 22 e 23. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Então veja, se alguém está querendo explorar o pobre, haverá consequências. É Deus que vai pedir conta a essas pessoas, né? Por isso que precisamos entender. Esta é uma realidade que acontece não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, né? De pessoas que têm mais posse, que têm uma posição melhor financeiramente, né? Como grandes empresários. Eu sei que não são todos, né? A maioria deles procuram tratar o pobre ou então o seu funcionário mais simples de maneira digna. Mas existem aqueles que são cobiçosos, que muitas vezes eles agem de maneira que termina maltratando e prejudicando aquele que tem uma condição menor, né? Por isso que Deus ele vai pedir conta, como diz aqui, porque o Senhor defenderá a causa dos pobres e tirará a vida aos que despojam, aqueles que estão tentando enriquecer nas costas, né? Ou então tirando dos pobres, dos que não têm, né? Muito bem. O segundo tópico da lição fala sobre a maneira arriscada de enriquecer. É muito perigoso, né? A pessoa querer enriquecer do dia para a noite, de qualquer jeito, né? E não pode ser assim. Provérbios 28:20, que foi inclusive o versículo de abertura, né? 28:20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então haverá uma cobrança da parte de Deus, né? Não se apresse, meu irmão, minha irmã. Deixe que Deus ele vai dar as condições necessárias para que você possa ter uma vida melhor, né, financeiramente. Mas vai dizer aqui o estudo. Tópico número 2, a maneira arriscada de enriquecer. Investir aquilo que possuímos de maneira sábia e justa, quer seja pouco ou muito, é responsabilidade nossa, né? Contudo, e quem vai nos dizer isso é Mateus 25, de 14 a 30. Contudo, a especulação com dinheiro, jogos, por exemplo, na tentativa de lucrar apressadamente e sem esforço, pode nos trazer danosas consequências. Porque tem consequências mesmo, né? Então, olha, se nós cremos que o nosso Deus é rico e Ele pode, né, nos abençoar e Ele tem nos dado, né, cada dia mais condições para termos um padrão dentro da normalidade, por que devemos jogar
a nossa esperança em jogos, né? Por quê? Não devemos fazer isso, né? Porque às vezes acontece isso. Alguns por aí. E eu quero acreditar que um cristão, um servo de Deus, não deve jamais ficar arriscando, né? Ter uma vida melhor, um padrão melhor, através de jogatinas. Não, isso aí nós temos que correr e temos que fugir, né? Mas, irmãos, nós vamos fazer uma outra pausa, né? Para darmos sequência a esta lição, a maneira arriscada de enriquecer, tá certo? Só um instante e a gente retoma o estudo.